Fala galera, beleza? Bom pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês sobre disco de vinil, ok? Muitas pessoas me perguntam, Paulo, qual é o disco de vinil que você usa? Você toca só com importado? Como é que é? Como é que funciona isso? Então eu resolvi hoje fazer aqui para vocês um videozinho bem básico, bem rápido. Nada muito sofisticado, porque não tem nada disso, é tudo muito simples, tá legal? Então você DJ, você que está começando agora, você já tem uma experiência, tá? De repente você tem um jeito diferente de tocar, de repente você tem aí um gosto, né? Eu gosto de dance music, outro gosta de house, outro gosta de melody, enfim. Não interessa o ritmo que você gosta, tá? Mas interessa você ter um disco para você tocar, tá ok? Então muitas das vezes as pessoas me perguntam, Paulo, mas peraí, qual disco você usa? Então eu vou estar explicando hoje para vocês um pouco aqui, tá, sobre essa coisa do disco, tá ok? Então eu vou pegar para vocês um disco aqui importado, tá ok? Para vocês entenderem um pouco sobre o que eu estou falando, tá? Esse aqui é um disco importado, tá? Do Express 2, tá? Da música Still Right. Uma música que eu toco bastante, tá? Quando eu tô tocando aí club music, tá ok? E ele é legal porque ele tem uma faixa um pouco maior, tá? Que a gente chama de single ou remix, tá? O single, porque ele vem com uma música só no disco, tá? Só mesmo uma música e com várias versões. Para vocês terem ideia, esse disco aqui tem ó, uma versão, duas versões, 3 versões, 4 versões. Por que isso? É porque muitas bandas fazem uma música, aí um DJ faz um remix daquela música, tá? Então você tem a música original e mais um remix. Aí você tem mais uma capela da música, né? Que é aquela parte da música somente cantada, né? E você tem também o instrumental, que é só aquela música da música que tem ali um pedaço da música com um pouquinho de som, somente o som, um instrumental, tá ok? Mas o disco importado, pessoal, ele é diferente dos outros porque realmente ele tem uma qualidade melhor. Vou falar a verdade para você, sim, ele tem, tá? Quando você bota esse cara aqui para tocar, tá? Que ele tá tocando ali numa boa, você sente que ele tem um som mais alto, o grave dele é muito mais aveludado de você ouvir, você tem um médio melhor, aí você também tem aí um agudo melhor, ok? Mas nada que os outros discos você não possa fazer a mesma coisa, tá pessoal? Eu vou explicar para vocês sobre isso, tá? Outra coisa que as coisas me perguntam também, as pessoas ficam perguntando, Paulo, sobre, cara, como você... Tem gente que coloca o disco dentro de uma bolsinha e tal. Olha, o disco importado, tá? Normalmente, tá pessoal? Não é regra. Mas normalmente o disco importado, ele vem com esse papel aqui por dentro, tá? Para que isso? É para que quando você estiver tocando com ele, você for guardar ele, para que você não pegue a estática, tá? Que você coloca muita mão nele e o plástico ele tem estática, sua mão também tem uma estática, tá? Então, se você tiver muita estática no teu vinil, tá? Todo o pozinho, toda aquela fibrazinha, tá? De pelo, né? Mesmo do tecido ou do feltro, tá? Se você for tocar, vai ficar agarrado no disco. Então, quando você for tocar esse disco, ele vai fazer o quê? Ele vai agarrar aqui na agulha. E, de repente, isso pode fazer até que seu disco pule, ok? Mas, pessoal, não se preocupa com isso, ok? Nesse momento, não. Vamos lá. Temos também, pessoal, o disco nacional, tá? Estou com o disco aqui do Information Society, tá? Ele está numa capinha de plástico, tá vendo que legalzinho, que bacana? Essa capa aqui, pessoal, é para proteger, tá? a capa do vinil, tá? Mais nada do que isso, tá? Você pode comprar ela, tá? De repente numa loja a gente vende plástico, tá? Você pode comprar na internet, ou seja, é só mesmo um detalhe, ok? Mas eu vou tirar aqui para vocês ele para explicar um pouco mais sobre ele, tá certo? Se a gente reparar, pessoal, olha só, o disco nacional, ele traz algumas versões bem legais, tá? Você, quando de repente for comprar um disco nacional, você tem que ver realmente o que você quer, qual é a música que você quer, tá? De repente, nesse disco, ele pode vir com uma versão um pouco maior, que a gente chama de versão remix, que pode ser um club mix, pode ser um stand mix, tá? Vai depender daquilo que você está buscando, ok? Esse disco do Information, ele tem o quê? Algumas versões um pouco maiores que as outras, mas nem todas são uma versão remix, ou seja, uma versão maior, tá? Por que isso? Quando você vai tocar, pessoal, com uma versão maior, com uma versão stand, uma versão remix,
você tem aí um break maior, que é o quê? É aquela distância que você tem para você entrar mixando, e um break também na saída, ou talvez no meio da música, para você sair ou entrar dessa música, tá certo? No disco importado, tá? Você tem essa dimensão maior, ou seja, você tem ali um espaço maior para você entrar tocando, tá? Você tem um break maior para você entrar tocando e para você sair dessa música também, tá? No disco nacional, você pode até encontrar, tá? Tem muitos discos que tem, mas tá? Não vai ser igual o disco importado, tá certo? Qualidade, vamos lá. Tem discos nacionais que tem uma qualidade muito melhor, de grave, tá? De médio, de agudo, tá? Alguns, mas alguns discos realmente eles pecam nisso, tá? Principalmente quando você tem que exigir muito de um agudo, uns vêm com agudo demais, fica ruim você controlar, outros vêm com agudo de menos, então você tem que tirar, mas nada, pessoal, que o mixer, tá? Quem toca, tá, no mixer, nada que o mixer possa de repente tirar, aumentar e colocar, tá? Você pode colocar aí mais grave, tá? Mais médio, mais agudo, tá? Um ganho, tá? De repente o disco nacional, pessoal, ele pede um pouco nessa força, tá? Ele vem com um som um pouco mais baixo, então nada que vai menosprezar esse disco nacional, não, jamais. Você pode dar um ganho, pessoal, e botar mais ganho na tua música, tá? Uns chamam de ganho, outros chamam de trim, tá? Eu chamo de ganho, tá? Então você pode ir lá no trim do teu mix ou no ganho do teu mix e colocar mais alto, tá? Você vai ver aqui pelo VU qual é a altura que está batendo aqui de um deslizante para outro, e você vai colocar um pouco mais alto para mixar com aquela música que de repente não está aparelhada ali o VU, tá, pessoal? Então você vai fazer o que? Você vai lá no trim, vai colocar um pouco mais e vai chegar na altura daquela música que você está querendo para mixar, tá certo? Então ele perde, pessoal, um pouco nisso, mas nada que desmereça o disco nacional, tá? Existem alguns plásticos também que não são plásticos que dão estática, tá? Esse aqui é um tipo de plástico que não causa estática, então ele não vai agarrar os pelinhos no disco, tá certo? Então você pode aí, de repente estar comprando, tá trocando, tá? E parando aí o disco nacional, pessoal, sem problema, beleza? Agora nós vamos falar desse camaradinha aqui, tá? Cara, o DJ que nunca tocou, cara, um discozinho pirata, vamos dizer assim, o cara não é DJ. Tô brincando, tá, pessoal? Mas o disco pirata, realmente, pessoal, ele pegou e pegou muito, tá? Nos meados aí dos anos 90, tá? A indústria de discos no país, ela deu o quê? Deu uma caída. Por quê? Começaram a lançar muito CD, tá? Muito MD na época, né? Que é aquele mini discozinho. Então o vinil ficou um pouco de lado, coitado, né? Então algumas gravadoras, pessoal, principalmente aqui do Rio de Janeiro, o que elas fizeram? Elas começaram a fazer o disco pirata, tá certo? Então, pessoal, o disco pirata, ele começou a cair aí, tá? Na graça do DJ, tá? Eu tenho vários discos piratas e não vendo, tá? Alguns discos piratas, pessoal, você vai encontrar versões de música Stand Mix, tá? Ultimix, tá? Club Mix, Original Mix, ou seja, versões que realmente tocaram e vieram uma versão grande, tá? Em que você tem aí, de repente, um break maior para você entrar, um break maior para você sair, um break no meio da música, ou seja, eles pegavam, né, aqueles singles do disco e colocavam algumas faixas nesses discos bem grandes, tá certo? Mas alguns piratinhos, pessoal, eles têm o quê? Eles têm uma qualidade muito legal. Mas tem outros piratas também, pessoal, que a qualidade realmente é bem devagar, tá? É bem fraca, tá? Mas nada que você vai falar assim, caramba, Paulo, você tá falando aí sobre disco de qualidade, agora você tá falando de repente de um disco que não tem qualidade. Não, pessoal, não é isso. Mas eu tenho que falar a verdade para vocês aqui, tá certo? Então, alguns piratas vai ter realmente uma qualidade bem ruim, tá? E vão ter outros também que vai ter uma qualidade bem legal. Então, tá onde você comprar, tá? Porque de repente você está ali procurando aquela versão daquela música legal, tá? Em que você não acha lugar nenhum, aí pinta um piratinho com aquela versão. Você não vai comprar? Cara, não faça isso. Compre esse pirata, tá? Leve para sua casa, que com certeza vai te dar muitas alegrias, tá? Eu falei aqui sobre o nacional, vou falar também sobre o pirata. Chegou lá, botou o disco, ele está falando baixo, vai lá no treino ganho, e coloca na altura que você quer. Tá com pouco médio? Bota mais médio. Tá com pouco agudo? Bota mais agudo.
Tá com pouco grave? Coloca pro grave. Tá com grave demais, ou médio demais, ou médio demais? Tira, pessoal. Vai lá no mixer, tira. Agora, tem alguns piratas realmente que saíram com problema. Esses realmente, se você puder ouvir antes de você estar fazendo a compra, é uma boa, tá? Porque realmente, mesmo você indo lá, tentando regular no médio, grave, agudo, no clean, você não consegue, tá? Porque você, de repente, vai estar tocando com a música aqui no deck A, vai querer entrar no deck B, e a qualidade vai ser muito ruim, e você não vai conseguir mixar da forma que você quer, ok? Mas nada que desabone o disco pirata, tá, pessoal? Como eu tô falando, eu tenho vários, tá? Centenas de discos piratas aqui, tá? E não desfaço, gosto muito deles, tá certo? Mais uma coisa, pessoal, existem algumas bolsinhas, tá? Que são conforme fosse aquelas bolsinhas que a gente encontra no mercado, tá? Na padaria. Essas bolsinhas aqui, pessoal, realmente elas têm o quê? Elas são do material, tá? Que elas têm muita estática, tá? Então, se você tiver alguma coisa, um filtro, alguma coisa, realmente vai agarrar no disco, tá? Você vai colocar aqui dentro, aqui, pessoal, ela vai estar com tanto pelinho, tá? Você vai colocar lá, vai estar com tanto pelinho que quando você for tocar, realmente, talvez o disco pule. Não que o disco esteja raiado, mas que a agulha ficou cheia de pelinho, tá? E qualquer atrito ela vai pular, tá certo? Então, pessoal, nós falamos aí, tá? Sobre disco pirata, falamos também sobre disco nacional, tá? E falamos também do disco importado. Mas agora a grande sacada disso tudo, pessoal, o disco pirata, o disco nacional, o disco importado, tudo, pessoal, é aquilo que você vai tocar, tá? Tudo é aquilo que vai te dar prazer, você vai fazer tua festa, você vai fazer teu vídeo, tá? Você vai fazer as pessoas dançarem, é isso que importa, tá? Paulo, mas, pô, cara, você tem disco importado, você tem pirata, você tem nacional, eu tenho, sabe por quê? Olha, uma dica preciosíssima como eu faço, tá? Vamos lá, eu tô afim do disco importado, do Express 2, mas eu não consigo ele, cara, eu só consigo ele nacional ou importado. Eu compro o nacional importado, tá? Eu compro o nacional e o pirata. Sabe por quê? Quando eu compro o nacional e o pirata, eu toco, tá certo? Eu toco aquela versão ali. Quando aparece o disco importado do Express 2, eu vou lá e compro importado. Aí o que eu faço? Eu vendo os outros discos. Eu dou uma oportunidade a outras pessoas de fazerem a mesma coisa, tá? De ter seu disco nacional, tá? De ter seu disco piratinho ali com a versão da música que ela quer tocar. Isso é muito legal, pessoal. E você pode fazer isso. Você vai conseguindo, tá? Com o tempo, os discos importados que você quer ter, tá? E você vai se desfazendo daqueles outros discos, tá? Eu sou muito apegado porque às vezes tem uma versão daquela música que eu quero muito no disco piratinha e eu não quero me desfazer, tá? Eu fico com ela, tá? Então isso é uma coisa minha, mas você pode fazer isso. Você vai lá, compra o teu disco nacional, tá? Depois você consegue comprar o disco pirata, você vai lá e passa para outra pessoa esse disco nacional. Você vende, tá? Ou você troca, ou seja, é um moeda de venda, é um moeda de troca, tá? De repente um presente com um amigo, quem sabe, né? Mas não se desfaça, cara, não se desfaça, tá? E não se desvalorize e não deixe ninguém desvalorizar o teu trabalho só porque você toca com disco pirata, só porque você toca com disco nacional. Não! Mostre para essas pessoas que o importante é você fazer o que você gosta de fazer, tá? Fazer bem feito, tá? Fazer com prazer. Isso é a maior coisa que você pode conseguir na sua carreira. Tá ok, Didi? E aí, você tá gostando do vídeo? Então, cara, vai lá, mete o dedo, se inscreve no canal, deixe seu like, me ajuda aí, pessoal, esse canal precisa crescer, tá ok? Um forte abraço a todos, eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!